Todos, tudo bem? Vamos dar início à nossa capacitação. Meu nome é Felipe Vujanski, mas podem chamar de professor Felipe. Estarei fazendo o painel, do período da tarde. Implantação e uso da 14133, e o tema central é estruturando as compras públicas no órgão. Então, assim como já dei boa tarde para os nossos alunos presenciais, boa tarde também para o pessoal que está online. Já me coloco à disposição, inclusive qualquer dúvida pode estar passando ali via chat, que o pessoal vai estar me repassando, e a gente vai estar respondendo. Então vamos dar início. Essa foi uma apresentação prévia, mas eu gosto sempre de fazer algumas colocações aqui, até para vocês entenderem quem sou, qual posição que sou, da onde venho, até para que a gente consiga deixar o menos formal possível, o mais intuitivo e interativo. Mas vamos lá. Meu nome é Felipe Vujanski, como já apresentado aos senhores. Tenho formação em gestão pública, sou tecnólogo em edificações e formado em matemática. Uma formação um tanto quanto misturada, mas considero que ao final deu certo. Sou especialista em educação profissional e em gestão pública municipal. A maioria aqui é de município, todos são de municípios, Todos, Tem prefeitura e tem câmara também? Tem câmara também, Então, assim como vocês, sou municipalista, venho de realidade municipalista, tenho as mesmas dificuldades, ou dificuldades similares ao que muitos municípios, ou a maioria dos municípios tem por aí. O que tem solução, o que não tem, a gente busca a melhor solução, ou a possível solução, dentro do que temos de legislação. A gente vinha há mais de 30 anos com uma legislação que era um tanto quanto clara e objetiva, aquilo que a gente sabia que dava para fazer, a gente fazia, e o que não dava estava muito claro, e hoje temos a 14133, que trouxe algumas certezas e muitas incertezas. Estamos quase no final aí do prazo de implantação, como vem sendo trazido, e utilizando muito pouco esta. O que nos deixa um tanto quanto preocupado. Mas seguindo, possuo 14 anos de experiência na área de licitações e contratos públicos, atuando como pregoeiro em licitações presenciais e eletrônicas. Então, sempre nesses 14 anos, eu estive na posição de pregoeiro. Fiz muito presencial e fiz muito eletrônico já. Boa parte desse período foram presenciais, o que me proporcionou uma experiência boa. A licitação presencial ela nos deixa um tanto quanto blindado a muitas problemáticas que envolvem o setor de licitações. Hoje quase extinta, gente, até por recomendação e por entender que é uma boa prática os processos e procedimentos eletrônicos, estamos deixando cada vez mais de lado os procedimentos presenciais. Então, coordeno e capacito equipes de trabalho internas e externas. Então, assim como venho aqui na Unipública, vou em outros municípios, também capacito dentro do órgão em que atuo. Que mais temos? Venho da cidade de Nova Tebas, tem alguns aqui de Prudentópolis, Quem mais é de Prudentópolis? Tem mais alguém? Vocês duas? Mas já vou passar a palavra para vocês, até para saber de onde que vocês vêm. E para finalizar as minhas apresentações prévias aqui, o número que eu gosto de carregar já são mais de 1.100 pregões realizados. Então é muita experiência, é muita vivência, é muita situação, onde a gente passou e superou no município. Hoje a gente tem bons resultados graças à melhoria e melhora aplicada nesses trabalhos. Sei que é chato, e eu deixo livre, mas eu gostaria que vocês se apresentassem até para eu entender um pouco melhor com quem estou falando, com que público estou falando, da onde vem, para daí a gente seguir o trabalho. Vamos tentar levar mais para uma interação do que para uma aula chata. Assim vocês saem daqui leves, não saem com sono, espero que não saiam com sono, geralmente o pessoal não sai com sono das minhas aulas, e saiam com o máximo de esclarecimento possível. Podemos começar por aqui? Mas se não quiser se apresentar, fica à vontade. E o pessoal que está assistindo online também, manda lá para o pessoal que está no controle ali da transmissão, quem são, de onde estão, o que fazem no setor, e aí a gente passa para os demais aqui também. Vamos lá?
Paula? Sou de Fênix. Fênix está perto também, da minha cidade. Você é de prefeitura, de câmara? Prefeitura, setor de? Sou advogada. Advogada. Procuradora? Muito bem. Já atuava com licitações? Já atua há um bom tempo? Então, tá bom. Obrigado, Paulo. Sou Cristina, sou lá de Ivatuba. Trabalho na Câmara Municipal. Câmara Municipal. Parte administrativa, se envolve com processos. Vocês fazem os processos lá ou é a prefeitura que faz e vocês encaminham? Como que é? Vocês que fazem, do início ao fim. Muito bem. Obrigado. Rubens, Prefeitura de Fênix. Fênix também. Comissão de licitação. Comissão de licitação. Muito tempo, Rubens, de comissão de licitação? 3 anos. 3 anos, mas já dá para fazer uma pegada geral de como que as coisas são, né? Dá para ter um conhecimento geral, mas também aí com a implantação da nova lei, então desses 3, 2 já... Não, desculpa, 1, né? Já foi aí ouvindo falar da nova lei, então tem um pouco menos de resistência para deixar a antiga, o que é bom, né? Obrigado. É Paulo, né? Paulo? Rubens. Obrigado, Rubens. O senhor? Eu, Sérgio Jacobini, sou procurador da Câmara de Ivatuba. Procurador da Câmara de Ivatuba, né? Junto com ela ali, né? Muito bem. E também procurador e atua junto nos processos licitatórios ali da Câmara também? Só parecer só. Só pareceres. Muito bem. Obrigado. Cristiano, sou de Fênix e sou pregoeiro. Pregoeiro, Cristiano. Muito tempo de pregoeiro, Cristiano? 2009. 2009, temos quase o mesmo tempo de correria. E como é que tá? Tá animado ou tá desanimado? Estou animado. Tá animado aí. Isso é bom, né? Na verdade a gente... de início a gente se assusta, mas depois a gente pega o jeito da coisa. E eu sempre comento, eu não sei o que faz a gente gostar, né, desse meio, desse setor, porque coloca um certo medo na gente, né? Muita possibilidade de responsabilização, né? Muita problemática que a gente vê por aí. Às vezes a gente não tem a remuneração que desejaria ter, em razão, né, das impossibilidades legais aí, mas a gente gosta do que faz, senão não estaria aqui, né? Desde 2009 ou desde 2008, então, né? Desde 2009 eu fui para presidente de comissão de licitação da pra cá. Na Só? época eu fazia... Só vai somando. Só fazia carta convite com uma folha só. Mas que bom que deixamos de lado, né? Obrigado. Vamos interagindo. Lidiane, sou de Prudentópolis. Atualmente sou diretora do Departamento de Licitações, mas atuo desde 2015 como pregoeira, membro da comissão e nos processos. A gente, né, menciona que não faz tudo, mas acaba fazendo tudo, né? Não pode, mas a gente faz. Obrigado, tá? Eu sou Maricleia, sou da Prefeitura de Prudentópolis, estou na comissão de licitação desde 2018, eu acho. Desde 2018, já é um tempo bom de casa. Já gosta do que faz lá? Não pensa em sair, né? Muito bem. A administração, a gestão precisa que essas pessoas continuem, porque a nova lei, ela, para quem não está enganjado ou para quem vem novo, talvez não queira nem continuar, porque é bastante coisa nova, né? Obrigado. Desculpa, não vi? Silvia. Da Câmara de Ivatuba, eu trabalho lá, mas com curiosidade, eu moro em Fênix. Olha aí, é próximo? É próximo? É perto? Não é muito perto, não. É? 90? Ah, mas não é tão longe. Não, é tranquilo, por aí. É contadora da Câmara. Mas também ajuda nos processos quando necessário, né? Muito bem, temos 3 municípios, então, Fênix, Prudentópolis e Ivatuba? Ivatuba, muito bem. Gente, obrigado, tá? Isso ajuda aí na interação nossa e na continuidade dos trabalhos. Nossa aula vai das 14 até às 17h20, teremos um intervalo, o pessoal anuncia aí perto de 3h20 ou 3h30, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, perguntem, não levem para casa. Talvez vocês perguntem algum conteúdo, de repente, que for fora daqui, e que eu não tenha a resposta, né, em um primeiro momento, eu me comprometo a passar para vocês, assim como para vocês aqui e para quem está online acompanhando, tá? Então, seguimos. Apesar da gente abordar um tema central sobre a nova lei de licitações, eu gosto de fazer uma abordagem geral para a gente entender onde estamos, né, nesse momento em relação à nova lei de licitações, e eu começo fazendo
uma pergunta aos senhores. Consideram que a nova lei de licitações é uma lei nova ou uma lei que inova? O que vocês acham? Inova. O que mais? Inova também. Quem mais? Muito bem. Né? Aí, posicionamento jurídico. Nova porque não existia, né? Então não temos dúvida que é uma lei nova, não existia. Inova, né? Mais alguém? Boa tarde, tudo bem? Esse já foi meu aluno, 2019. Fique à vontade. Mais alguém? Vamos lá, quem acha que é nova, quem acha que inova? Inova. Mas é nova também, porque não existia. Então, as duas coisas se enquadram, mas o ponto inovação, ele se enquadra no sentido de que a gente não tinha regulamentação, ou não tinha isso específico em lei, tinha complementos, mas se a gente veio acompanhando os anúncios, porque estava sendo anunciada uma nova lei de licitações, né, e vou mostrar aos senhores. Formalização de demanda, né? A nova lei de licitações deixou claro que a gente tem que escrever minuciosamente, né, nos documentos iniciais do processo o que a gente pretende com essa contratação. Mas o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas e qualquer outro órgão fiscalizador vem batendo na porta dos municípios e impondo isso há muito tempo. Para que a gente escreva no processo, porque posteriormente, quando houver uma fiscalização, uma procura, uma busca desse processo, que o órgão fiscalizador entenda qual era a intenção com essa contratação e que não fique só no conhecimento daquele que fez, mas sem deixar ali, né, anotado nos autos do processo. A nova lei de licitações deixa isso claro, mas a gente já sabe disso há ao menos há 4 anos. Vocês sabem disso, né? Não foi a nova lei de licitações que contou isso para vocês. O que mais temos? Compras unificadas, né? A nova lei de licitações fala, né, do planejamento, dos planos de contratações anual, nós vamos falar um pouquinho amanhã, dos estudos técnicos preliminares, para que a gente otimize os processos de compra, trabalhe no estoque, na gerência dessas compras, para que a gente diminua o número de processos licitatórios, tenha mais economicidade, né, e um melhor aproveitamento dos recursos públicos. Mas é outro ponto que o Tribunal de Contas vem batendo nessa tecla desde 2017, porque não justifica a mesma administração fazer 4 compras, por exemplo, para aquisição de arroz para o mesmo órgão e pagar 4 preços distintos, né? Você poderia unificar essa demanda em um processo só, trazendo, né, um preço melhor para a administração e uma economia, né, em escala. Cotação de preços com múltiplas fontes, né? A nova lei de licitações deixou muito claro isso. Né? Preços do painel do Portal Nacional de Contratações, o PNCP, que traz a informação das licitações realizadas pelos municípios, pelos estados, pelo Distrito Federal, por todos os órgãos da administração pública. O que mais? Preço do painel de preço, né? que traz, né, as informações dos processos licitatórios do sistema constante da nova lei de licitações, que, para quem não sabe, é o antigo Comprasnet, hoje compras.gov.br. Né? Então, já está lá na lei. Preço do BPS, né, já está na nova lei de licitações. Mídia de amplo acesso também está lá na nova lei de licitações, mas a gente já vem trabalhando com cesta de preço desde 2016, 2017 ou 2018. Ou alguém aqui ainda utiliza só os 3 orçamentos de fornecedor físico? Alguém ainda utiliza? Só 3 orçamentos de fornecedor físico. Vai sofrer com a nova lei. Principalmente na área da saúde. Principalmente. O pessoal, eles pegaram essas coisas e não mudam, né? Você vai falando para eles fazerem, mas eles não mudam. É a resistência. Nós vamos tratar desse ponto daqui a pouco. Né? E daí tem uns canais, tipo assim, procura um menor preço no Alto Paraná. Exato. Só que é o seguinte, no Alto Paraná, esse tempo atrás, a gente abriu uma... É que o sistema também acaba sendo um pouco falho. Muito falho. Agora deu uma melhoradinha. Mas esse tempo atrás, numa cidade Pode falar. lá, Fênix, sabe para onde ia? Em Cidade del Leste. Tá indo lá no Paraguai, nada a ver uma coisa com a outra. Tá meio bugado. Aqui no Celepar e tal. Até que agora parece que andou... Nós também se deparamos, enquanto órgão, com essas situações. O que a gente faz? A gente não dispensa a consulta. A gente consulta, mas quando é impossível, a gente relata a impossibilidade e imprime lá o que for necessário para comprovar. Eu estou vendo
Tem. no caso da saúde. Tem. E a gente é obrigatório consultar o BPS. Obrigatório. Como ponto central ainda da formação de preço. Aí quando você vai comprar o mesmo produto na Lopes Paraná, o que acontece? Você não consegue, às vezes, tipo lá, no BPS, você procura pelo nome comercial. Pelo código BR, pelo padrão existente. Aí no Novas Paraná aparece lá, você está comprando, vamos dizer, paracetamol. Você escreve paracetamol lá, vai aparecer paracetamol, Tilenol, não sei o quê. Exato, ele não pega pelo composto, pelo princípio ativo. Ele pega pelo nome comercial, o que foi vedado já na administração. Mas é uma ferramenta recomendada para o uso. Né? Então, está tendo muita problemática em relação a isso. Nós vamos falar superficialmente sobre a formação de preço, não especificamente, mas sobre a estrutura da formação de preço, e a gente trata um pouquinho mais a fundo. Mas tem muita problemática e medicamento hoje, pós-pandemia ainda, a gente tem aí, né, um processo licitatório, 50% dos itens não licitados, outro processo, e 40%, e assim vai, você está lá no 4 ou 5 processos e ainda não zerou a lista para aquisição dos medicamentos. É a realidade. A gente pegou só BPF, que não podia. Tinha que fazer uma cesta de coisa. Eles pedem uma cesta aceitável. Então, só que é o seguinte, quando você vai em curso, quando a gente foi em curso, o que eles falaram? É obrigatório só BPS, que não quer. No curso do TC. Do TC. Então, eles mesmos falam uma coisa e agem de outra maneira. Eu venho percebendo muito essas situações, porque daí tem o posicionamento consolidado, né, o que é por via acórdão ou qualquer outro meio, né, normativo, e tem as pessoas que falam em nome do TCE. E já ouvi muito posicionamento contrário, que já ficou consolidado pelo TCE, por exemplo, lá naquelas lives da nova lei de licitações, não sei se alguém aqui acompanha, acompanhei quase todas e participei bastante. Mas o posicionamento ele é meio contraditório, ele se contradiz. Né? E só que aí quando se posicionam, já mencionam que não é um posicionamento do tribunal, mas da pessoa que está falando, e talvez isso faz uma confusão mental na gente. Né? Mas vamos tentando driblar, né, e resolver essa problemática. O que mais temos aqui em relação à nova lei de licitações? Pregão eletrônico em preferencial presencial, a nova lei não fala só do pregão, mas das licitações. Então, pela nova lei de licitações, toda licitação preferencialmente deve ser por meio eletrônico e só aceito o meio presencial quando justificado, gravado e disponibilizado o link ao vivo, né, e feito a transmissão. Isso já é consolidado na nova lei de licitações, mas tem recomendação do Ministério Público de Contas que trata sobre isso. Alguém já recebeu? Ou do Gepátria? Ou do GAECO? Daqui ninguém recebeu. Aquela recomendação administrativa. Tem muitas cidades que receberam. Né? Inclusive trata, não especificamente, mas da preferência de licitações eletrônicas. Né? Eu acredito que sim. Né? Acho que o Ministério Público de Contas, pelo menos, emitiu em quase todos. O senhor é de qual município? Câmara Guarani Sul. Tem alguns lugares que eu tenho passado que não receberam, mas a maioria receberam. Se não recebeu do Ministério Público de Contas, recebeu do Gepátria ou recebeu do GAECO. Nova Tebas recebeu do Gepátria também. Né? Tanto que tem pontos lá que eles nos cobram e nós marcamos uma reunião online para saber o que querem nos cobrar e não souberam responder o que querem nos cobrar. Então, é a posição que a gente se encontra hoje. E eu gosto muito de encontros como esse para discussão, até mencionei aqui com o menino, quando a gente tem setores diretos envolvidos, porque aí a gente consegue dividir os anseios. Né? O senhor queria falar? Eu não consegui acompanhar nenhum da nova lei ainda presencial. Eu não lembro se foi o Girard ou o Flávio. Certo. Falou o seguinte, a lei faz um ano que ela está em vigor, né? Correto. Mais um ano. Por causa da pandemia, ninguém está todo mundo aprendendo. Eles têm que estão fazendo uma coisa de retalho, pegando alguma Mas coisa é isso. e costurando. Pensem, pessoal, nós tínhamos mais de 30 anos de jurisprudência construída. Nós tínhamos as leis bases e o que foi, né, melhorado no decorrer disso, e temos uma lei nova que já teve algumas melhoras, algumas regulamentações,
E confesso que no momento em que estamos, me imaginava já fazendo licitações pela 14133, mas há um mês atrás o sistema oficial da 14133 não estava apto a fazer licitações pela 14133. Sistemas privados sim, esses não são recomendados e estão fazendo uma confusão danada. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, talvez vocês estejam no meio dessa confusão. Nós não estamos porque deixamos. Alguém utiliza BLL? Aqui? Não. Não. Já utilizou. É uma das plataformas que tem feito essa confusão. Talvez não é má fé da plataforma, né? Acho que a intenção é chegar na frente e atender, mas no momento em que estamos, não há uma minuta padronizada disponibilizada pela AGU, por exemplo, de licitação. Tem de contratações diretas. Essas já é legal de trabalhar. Mas de licitação, não. Então, confesso que eu achei que já teria feito um monte de licitação nesse momento e já me preocupo, porque estamos praticamente em dezembro, um pé em dezembro. Essa semana é dezembro. Abril está aí. O planejamento começa a ficar comprometido, né? O planejamento começa. Se vocês tiverem curiosidade, assistam a live Nulidade dos Contratos, onde eu fiz uma pergunta, participo bastante dessas lives, e ambos os palestrantes citaram a possibilidade de prorrogação desse prazo. Não justificaram, mas ambos citaram a possibilidade de prorrogação desse prazo. Possivelmente isso já vem se cogitando no meio, porque é muito pouco tempo para as coisas acontecerem. Então, hoje a gente tem lá no compras.gov, liberado para licitação pela 14133, o pregão e a concorrência. Mas a nova lei diz que são todas, né, preferencialmente. Claro, por força de validação da lei e expiração do prazo de utilização da anterior, se a gente não tiver um sistema, a gente vai ter que fazer um presencial, justificar que não tem plataforma? Não sei. Né? Ou ir para a privada, mas o nosso órgão fiscalizador não recomenda a utilização das privadas e concordo com eles, traz custo. Né? Mas, enfim. Então, a nova lei de licitações trouxe esse conceito, mas nós já sabemos disso. A gente já está fazendo eletrônica. Não estamos fazendo? Estamos fazendo. Ganhou força, inclusive, com a pandemia. E estranha, um sistema criado em 2005, com a possibilidade de municípios, nos estranha, né? Utilizarem desde 2005, hoje ainda tem alguns que não utilizam, né? Mas boa parte dos municípios passou a utilizar depois de 2019, 2020, né? Por posicionamento do tribunal ali já que vinha, né, antecedendo, mas porque a pandemia restringiu muito o presencial. Né? Tivemos as restrições de acesso, tivemos a questão da aglomeração de pessoas, né? O que não combatia a pandemia, por exemplo, né? Então, em combate à pandemia, isso era proibido, né? E outras impossibilidades, né? O que tornou o presencial inviável, o eletrônico já existia, já estava tendo posicionamento para utilizar, então, a partir dali, foi um start que veio para ficar oficialmente. Né? A nova lei de licitações deixou isso claro, mas a gente já sabia também. O que mais temos? Padronização dos itens. Desde que o Tribunal de Contas vem falando sobre a utilização do eletrônico, a preferência pelo Comprasnet, vocês sabem disso, né? Da preferência pelo compras.gov, que é o Comprasnet. E na mesma linha, por exemplo, a padronização dos itens para medicamento pelo código BR, que nada mais é que o mesmo código do Comprasnet, o CAT-MAT, né, catálogo de materiais. Então, a gente já vinha percebendo que teria a necessidade de padronizar e não simplesmente descrever da forma que eu acho melhor. A nova lei de licitações não só trouxe esse conceito, como disse que o órgão tem apenas duas opções aqui em relação a isso. Adotar o catálogo padronizado do Comprasnet ou do compras.gov.br, que é o sistema oficial da 14133, ou criar o seu catálogo. E não é a cada nova licitação que o órgão vai criar o seu catálogo. Né? O órgão vai ter que detalhar e descrever a padronização de cada item dentro da sua natureza e da sua utilização e divulgar isso, né? No PNCP, no portal do município, e a cada licitação consultar este catálogo e tirar a descrição de lá. Né? Tem todo um processo para padronização. No meu ponto de vista, com a estrutura que temos e com a falta de disponibilidade e tempo que temos, é mais viável, com certeza, né, utilizar o do Comprasnet ou do compras.gov.br. Ah, mas o sistema não tem todas as descrições. Eu acho que falta
mais trabalho de casa da nossa parte para encontrar aquilo. Claro que às vezes não se encontra, mas tem muita coisa lá, o sistema atualizou, tem bastante filtro, então dá para a gente seguir nesse caminho. Né? No órgão em que eu atuo, 98% das licitações são eletrônicas e tudo pelo Comprasnet ou pelo compras.gov.br. Aí tem alguns macetinhos que a gente consegue ali driblar a problemática do sistema com essa questão da gente não conseguir editar código e a gente vai levando, né? Mas está dando certo. Eu vejo do Compranet em si, porque ele não dá suporte, não tem suporte. Você tem que ir aprendendo sozinho. O senhor utiliza o Comprasnet? Já Eu utilizou? comecei a utilizar, mas eu não consegui lançar nem colocar uma estação Certo. dentro, porque não... Eu considero mais um. Eu Privado. Ela te dá suporte, você acaba fazendo mais rápido com isso. Aí a gente tem que escolher, tal, botar na BLL, só que eu não saí da BLL. A BLL cobra 1,5% sobre o item ganhado. Tipo assim, então a gente fez uma licitação de supermercado lá, deu uns 400 mil. Quer dizer, Imagina 2 concorrentes, quando eles ficaram lá, viraram bicho comigo, acharam que era eu que estava levando esse dinheiro. Olha só, o problema que causou. Com certeza. Tinha começado aí, estava período de pandemia, aí já mandaram o boleto. Já mandaram o boleto, já para pagar tudo na pancada só, eu tive que entrar, falei que ia sair da plataforma. Aí falou, cara, como vem querer convencer o que era viável? Eu falei, não é. Eu não vou trabalhar desse jeito, porque quem está levando dinheiro é vocês e eu que estou levando a conta. E o fornecedor paga a conta. O fornecedor paga a conta. Aí, Se ela cobrasse, lá, que pelo se menos ela cobrasse sobre o valor, né, o montante X lá da licitação, mas ela está cobrando em cima de cada item licitado. Aí não tem valor. 1,5%. Mais alguém quer relatar alguma coisa sobre as plataformas? Nós temos combinado com o Comprasnet, já tem um processo, mas não fizemos nenhum procedimento ainda. Né? E até a BLL fez uma campanha muito insistente lá, né? Justamente nessa questão da cobrança do item, que a gente achou que não vale a pena. Até o cara quis argumentar, não é sistema, porque ele dizia que era vantagem, Não faça não, que você vai os caras vão te mandar, porque se chegar o boleto que pagar, os caras vão ensinar você e vai achar que é o pregoeiro que está levando dinheiro. Tá, vamos lá. Qual que é o nosso posicionamento como professores aqui, né? E no sentido de orientador, enfim. A gente segue sempre na linha do que o nosso órgão, aquele que somos jurisdicionados, nos cobra. Né? Então, eu tenho sempre uma linguagem paralela do tribunal. Né? Porém, há muitos municípios que ainda estão com as plataformas privadas, inclusive esta. Né? Então, a nossa orientação é que não abandonem, porque deixar de utilizar a que tem para não utilizar nenhuma é pior. Né? Mas que tentem migrar pela recomendação. Qual é a recomendação do tribunal hoje? Primeiro, é o Comprasnet. Né? E aí, se houver, né, alguma inviabilidade, se tiver que ir para a privada e para aquelas que dão menos custo para aqueles que pagam a conta, que são os fornecedores. Né? Mas é caro também. É caro. Ele sai aí, em média R$30 mil no ano. Exato. Ser cliente do banco. Exatamente. Quando E também o fornecedor paga também. Se eu não me engano, Correto. paga também. Se eu não me engano, ela está na faixa de R$700, R$800 anual. Achar que era só entidade. Não. A prefeitura nossa lá usa só Os dois pagam. E é uma conta que, às vezes, quando a plataforma privada bate na porta, ela não conta para a administração quem paga a conta, ela só conta que não tem custo. Né? E, realmente, eles têm marketing grande, um suporte bom. Mas aqui, em relação ao suporte, como usuário do Compras.gov desde 2018, eu falo para vocês, sabe por que não tem suporte? Porque não precisa. É uma plataforma simples, está tudo na tela, tudo você consegue fazer por ali, com uma busca rápida, tem um monte de manual. Não é complexo, ele é simples, ele é prático, é objetivo e você tem 100% de autonomia. Né? Mas
existe essa implantação por parte das plataformas privadas de que não tem suporte, de que deixa na mão, de que deixa abandonado. Ah, mas e quando o sistema para? Fica tranquilo que o sistema volta. É o sistema do governo federal, não é qualquer sistema. Né? Claro, tem algumas impossibilidades que, no meu ponto de vista hoje, fazem com que os gestores não o utilizem ou prefiram aqueles que dão uma facilidade. Por exemplo, importação e exportação de dados. O sistema não faz, não tem conversação, ou não é com todos os sistemas que tem. Usuários do sistema beta, por exemplo, já relataram que os sistemas conversam e que tem como fazer a integração, exportar e importar. Né? Então, a gente tem que ir para a plataforma de acesso eletrônica com as informações e voltar elas para prestar conta. SIM-AM, fazer a parte dos sistemas estruturantes para que haja o trabalho otimizado dentro do órgão. Isso tem que existir. Então, um fator que eu vejo que não está levando os gestores a optar ainda é isso, é essa não importação dos dados, ser tudo manual, né, lançamento e extração, e essa questão de não poder editar os itens. Mas, segundo informações, o sistema está atualizando, está melhorando e vai ter essa possibilidade. Tá? Entramos lá naquela versão antiga. Eu fiquei apavorado, né? Eu fui fazer o treinamento lá e eu não conseguia entender aquele negócio, né? Daí quando eles mudaram a versão, ficou mais fácil. Ele é bem intuitivo. Ficou mais visualmente. Daí eu ficou mais palpável. Ficou bem mais palpável. Eu acho que a dificuldade na minha situação foi o seguinte, eu faço muito pregão local e regional. Lá fazemos também, perante a política de fomento, acórdão 21, 22, 2019, enfim. Tribunal de Conta, viram de jurisprudência pessoal, um monte de gente ligou lá pra gente ver. Mas é um acórdão de 2019? Um acórdão de Fênix. É um acórdão. Tem um acórdão que deu uma base grande para esse procedimento, quase 30 páginas, é o 21, 22. E parabéns se vocês fizeram aquela demanda, porque ele detalhou ali e deixou muito clara a política de fomento. Que entrou e a gente, né, até a gente ganhamos lá e de boa. A licitação toda normal e virou jurisprudência pro pessoal. Só que daí, tipo assim, na plataforma lá, a gente não consegue limitar bem. Né? Exatamente. Esse é um ponto que ele impossibilita a utilização. Não que não seja possível. Até em uma dessas lives, havia, inclusive, a instigação da parte da palestrante para se utilizar o compras.gov, o Compras.net, até para as licitações exclusivas. Aí eu perguntei, tá, mas o sistema não permite essa exclusão. Aí o que ela mencionou é que a gente desclassificasse depois, quando encontrasse algum fornecedor que não era. Eu vejo que aí já gera muito conflito. Eu não deixei, eu credenciei o pessoal e não deixei eles participarem. Eu credenciei para saber de cada município quem a documentação para ataque que não é do município. Certo, correto. Isso, tem que ser no credenciamento. Vocês não vão credenciamento. participar porque vocês não podem assistirem, mas vocês não vão dar lança. Então, credenciaram. Aí ficaram bravos, aí entraram no tribunal. Daí o tribunal falou, não, tá certo, ele não devia ter mesmo credenciado. Sim, está atendendo. Para saber do município e tal. Não. Mas você já pensou se fazer isso no online, a bagunça que não vai virar? Aí você, porque no presencial já dá transtorno. Exato. Nessa situação, pensa bem. Se ela é uma licitação exclusiva local, porque você pode, desde que trabalhe a política de fomento, explicado o porquê da limitação regional, não vai trazer prejuízo para os participantes, por exemplo, um pregão presencial. Então, nessas situações que são poucas, lá é 2% que tem licitação exclusiva local, porque aí você também tem aquela situação em que você tem que comprovar a existência de pelo menos 3, né? Enquadrados como micro, e no caso nosso só se enquadra alimentício, enquadrava a limpeza, mas a gente chegou à conclusão, e se não me engano o artigo 49 traz isso, né, quando não é economicamente viável e estava trazendo prejuízo para o município, nós deixamos de aplicar a política nesse, mas são pequenas situações. A gente faz presencial justificando que a plataforma oficial não abrange e a gente não vai optar pela privada para não dar custo. Então, nessas situações, a gente justifica a utilização do presencial, mas eu não sei até onde a gente vai seguir. Faz pela privada, porque a privada tem a opção de excluir. Né?
eu vejo que ainda é uma melhor opção do que o presencial, talvez, dependendo do custo. Eles pagam, acho que 400 anual. Então, aí eu faço só limpeza, eu faço material de limpeza, giro alimentício. Que é o que geralmente abrange, né? Material de expediente ali, porque nós temos também 3, 4 livrarias lá, então fica por ali mesmo. Até, como a gente entrou nesse assunto, e geralmente entra quando eu trabalho nos cursos, já acessaram o AVA de vocês? Todo o material que eu vou trabalhar está lá, que são, se não me engano, 2 ou 3 apresentações, e tem acórdãos. Esse é um dos que está lá, o 21, 22, 2019, da política de fomento. Então, se tiverem curiosidade para trabalhar no município, se ainda não trabalham, o acórdão que da base está lá. Tem outros lá, mas nós vamos comentar. Seguindo aqui, pessoal, a gente acaba entrando em vários assuntos, eu vejo que é relevante vocês trazerem, porque tudo isso vai em confronto às nossas dificuldades diárias, né? Tudo isso vai. Mas seguindo, falamos da padronização de itens, né? Então a gente já tinha essa preferência do Comprasnet, que trabalha com descrição padronizada, catalogada, né? Tem todo um trabalho para chegar nessa catalogação. Você editar ou não? Não, editar não edita, né? Não, tem um código de serviço. Antes, os códigos até 200 mil era possível editar. Ele tinha, por exemplo, cadeira, código 150 mil, você conseguia complementar. Agora ele está suspenso, esses códigos. E tem o código 14222, que é um código de serviço editável, mas ele está escrito serviço / material. Então, em uma situação que a gente não consegue, que é muito específica, a gente utiliza aquele código com observação no edital que aquilo não é serviço, é material, mas não foge da plataforma. Tá? Mas, no geral, é no catálogo. Então, você pesquisa pela descrição e hoje tem um filtro, se não me engano, com 10 opções ali de filtro para cada tipo de objeto que você pesquisa. Teve uma licitação, inclusive, que a gente estava pesquisando a descrição, era de veículo padronizado pela CEDU, a gente conseguiu encontrar o código lá no sistema, no Comprasnet. Claro que não estava 100% ao que o edital pedia, mas a gente deixou claro que ela era a básica, né, a descrição básica, e complemento é o edital. O que não pode acontecer é ter divergência. Cadeira azul no sistema, cadeira vermelha no edital, né? Isso é problema, tá? O que mais temos? Segregação de funções, né? Na mesma linha, o Tribunal de Contas vem falando, né? Não inflem o mesmo gestor com várias funções. Pregoeiro não pode ser fiscal de contrato não pode ser o gestor de contrato, né? Assim como ele também não pode ser chefe de gabinete, ele não pode fazer o café, né? Ele tem que ficar focado, né, e atento à sua função. Funções essenciais, né, na gestão, na administração, e quando esse gestor está inflado de outras funções, ele fica suscetível a erros ou a omissões, né? Porque vamos pensar, né, um fiscal de contrato no recebimento definitivo, por exemplo, mas que ele teria que estar abrindo uma licitação, ele vai deixar de fiscalizar e possivelmente ele não vai voltar a fiscalizar, e o setor solicitante precisa do produto, precisa do bem, né? E aí, em razão da necessidade, a fiscalização fica de lado, né? Isso é muito comum, tá? Mas não é de agora, tá? Na nova lei de licitações, mas a gente já sabia, né? Cada setor tinha que ter uma pessoa responsável pelo recebimento. Exato, é posicionamento do tribunal também, né? Tem recomendações administrativas que o pessoal recebe, por meio de APAs também, que regulamentem no próprio edital quem é fiscal, quem é gestor, esse não pode ter outras funções, porque é uma função suscetível a risco extremamente importante, né? A nova lei de licitações, no seu artigo 7º, fala da segregação de funções, é um princípio, e ele tem que ser respeitado, né? E os entes deverão observar, não poderão nomear aquele gestor que é bom em inúmeras funções, né? Não poderão atribuir essas inúmeras funções a eles. Teve um município, vários municípios, eu ando, um desses, né? A pessoa era muito boa como fiscal de contratos, ela também lançava informações no sistema como ninguém, ela auxiliava na contabilidade perfeitamente, mas hoje ela não estava conseguindo cumprir com nenhuma dessas funções 100%. Ela era boa em tudo aquilo, mas como o
os órgãos fiscalizadores, enfim, veio a cobrança muito grande em relação à fiscalização, né, por parte dos órgãos fiscalizadores, e a pessoa não estava mais dando conta. E quando você traz um artigo que fala da proibição, da vedação, e que ela deveria ser só fiscal de contratos, às vezes, apesar da pessoa estar inflada de funções e não dando conta, ela ainda te julga como um portador de notícia ruim. Né? E não é isso, está escrito na lei. Né? A gente vai ter que se adaptar e vai ter que respeitar. Ah, mas não tem mais como contratar servidor no órgão. É a realidade de muitos. Né? Então, também... Né? Isso aí foi comentado lá em Cascavel. Ele sabe da dificuldade. Claro que sabe. A maioria. Não só pequeno, pessoal. Grande também passa. Só que o que eu vejo também, até comentei numa reunião com os professores da Uni, que a impressão que dá é que está mal distribuído dentro dos órgãos. Parece que está mal distribuído. Então, talvez, sentar, realinhar, né, reorganizar. E vocês vão perceber que na nova lei de licitações isso é necessário, senão as coisas não vão andar. Como que a gente vai falar de planejamento anual de contratação se não houver o conhecimento do planejamento de todas as partes envolvidas? E no PCA ele vai envolver todo mundo e não só educação ou só saúde isolado? São todos? Questão do jurídico. O jurídico não é nem para ficar perto, numa sala do lado da onde é a licitação. O jurídico tem que ficar separado lá, para não ter essa contato. Ela vai dar parceiro, vai dar parceiro, mas não tem contato com o pessoal da licitação. E agora, fala isso, em qual município pequeno que isso acontece? O jurídico está aqui, o pregoeiro está sempre recorrendo. E eu vejo que é uma política boa quando, por exemplo, a parte do pregoeiro respeita a parte ou o posicionamento do jurídico. E apesar de ainda ter essa discussão de que o parecer não é vinculante, este não desrespeita este. Né? Seria uma conduta um tanto quanto equivocada você desrespeitar um parecer, a não ser que esse esteja equivocado, porque acontece também. Né? Mas tem que ter parceria. Agora, eu acho que é no sentido de que jurídico não assuma trabalho da licitação. Né? Para separar, para segregar, porque também está dentro das vedações. Né? Servidor público ou agente... Político? Não, agente público. Empregado público. Esse empregado público entra no quê? Ele entra naqueles que são por teste... Isso, seletista. Exatamente. Não é o comissionado. Tá? Contratado por período. Processo seletivo que vale por 2 anos, sabe? Então, ele dá mais segurança, por exemplo, do que o comissionado, que às vezes de um dia para o outro ele pode sair da gestão. Preferencialmente. Pelo artigo 7º, exato. Só tem que haver uma justificativa e o próprio tribunal já se posicionou em lives, inclusive. Teria uma exceção para colocar comissionados. Isso, exatamente. Mas não diretamente ao agente de contratação. Esse não. Ali nos condutores da licitação, pela leitura da lei, não, mas por posicionamento dos órgãos fiscalizadores, sim, para aproveitamento de conhecimento. 2014, certo? 2009, quando que o senhor entrou? 2018. Então, vamos supor que dentre esses dois, hoje eram ou são comissionados, não são efetivos, mas a administração não tem efetivo, vai contratar. É um grande equívoco. Né? Então, a recomendação é que mantenha, que justifique, mas que busque atender. Né? Mas não sejamos tão restritos ao ponto de excluir esse conhecimento adquirido. Né? Porque mesmo sendo comissionado, às vezes a pessoa tem 10, tem 12 anos de trabalho e tem muita capacitação que acumulou. Tem situações assim. Tem vários municípios que estão nessa situação. Mas seguindo aqui, pessoal. Né? Transparência de licitações. A nova lei de licitações deixou claro isso em todos os pontos de abordagem, mas nós, jurisdicionados no estado do Paraná, sabemos que tem uma lei desde 2018 que nos obriga processos licitatórios na íntegra, na transparência. E aí falo para os senhores, é possível de fazer na íntegra, em tempo real, um processo licitatório na transparência? Licitação de medicamento com 2, 3 mil, 4 mil páginas? O tempo real ele tem um delay de ao menos 3 semanas, 2 semanas.
né? Vamos pegar um processo impresso com 4.000 páginas, tendo que ser paginado, carimbado, paginado, digitalizado, separado em abas, porque tem um ranking do tribunal que a gente tem que ficar bem pontuado. Já ficamos em primeiro, se não me engano, no segundo. Nova Tebas ficou em primeiro, ano passado ficou em 11º por uma falha do sistema lá, mas enfim. Então, a gente busca atender isso, porque é uma boa prática também, né? A nova lei trouxe, mas a gente já sabia, né? Sessões presencial ao vivo vai na mesma linha ali do pregão eletrônico em preferencial presencial. Então, vamos entender que foi uma grande inovação, porque regulamentou, nos deu base legal, mas a gente já estava apto a essas situações. Tem situações que a gente não estava. Todas as licitações por meio eletrônico, leilão eletrônico, concorrência eletrônica, mas a gente vai ter que se adaptar, né? E vai se adequar, vai fazer uma, vai fazer duas, vai fazer três e vai melhorar, tá? Pessoal, eu sei que vocês gostam de anotar e anotem mesmo, tá? Mas está lá no AVA de vocês também esse material, tá? Tá, então daqui, tranquilo. E aí tem bastante coisa nova, pontos que não são precisos, pontos conflitantes que me preocupam, mas eu acredito que as coisas vão se alinhar. Assim como o tribunal já se posicionou, presencial ou nas lives, que as coisas vão se construir, né? Que eles têm consciência que o pessoal está ainda meio perdido, que os mesmos já orientam a utilização, por exemplo, de contratação direta, já estão orientando há um bom tempo, né, por meio da nova lei, mas não abandone a antiga, e esse prazo de 2 anos era exatamente para a gente aprender a fazer pela nova, e contratação direta já é possível, e os órgãos fazem contratação direta. Hoje temos a boa prática da dispensa eletrônica, alguém faz? Não, nós vamos falar um pouquinho, eu já faço, e é muito bom, tá? Então, no ponto que estamos, já deveríamos estar na mesma proporção de utilização, tá? Mas contratação direta, sugiro que voltem já com esse conceito, pensando em adotar, até porque logo vai sair minuta padronizada de licitação, então vamos pensar também em trabalhar nessas. Mas a gente tem que ir se inteirando para entender um pouco mais sobre o que a nova lei traz. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tranquilo? Então, seguimos. Capacitação de servidores. Eu sempre falo desse tópico antes da gente abordar os tópicos específicos, porque justifica a presença dos senhores aqui, né? E muito servidor fica se equiparado ao tempo de serviço, né? Por exemplo, o senhor está desde 2009, eu estou desde 2008, ela está desde 2014, e se a gente for pensar pelo tempo em que estamos, somente isso, talvez a gente mencione que, já sei tudo, né? São 14, são 12 anos, são 13 anos, são 14 anos, né? Então, eu não preciso de mais nada. Mas se a gente não acompanhou essas mudanças nesse período, então de nada valeu esses anos. Agora, se a gente acompanhou essas mudanças, como é o caso dos anúncios da nova lei de licitações, hoje a gente não vai sofrer tanto assim. Nós sabemos do que está sendo falado, né? Não foi simplesmente excluso tudo o que a gente sabia sobre licitações e criado novo. Não foi. Muitos falam de pacote de novidades, né? Que juntou uma coisa aqui, outra coisa ali, né? E criou-se uma lei. É muito parecido com o que já existia, né? Então, no tempo de serviço, a gente tem que acumular experiência, né? E para que a gente esteja sempre se renovando, buscando essas atualizações, essas capacitações, porque a legislação muda dia a dia, né? Muda dia a dia. Então, a gente acompanha essas mudanças. Já ouviram falar no efeito Gabriela? Já? Não. Já? Uns já, outros não. O efeito Gabriela é aquele em que o servidor tem 15 anos, 10 anos, 12 anos de serviço e não quer mudar. Fica apegado ao pregão presencial. A formação de preço só pelos 3 orçamentos físicos, né? Que mais que temos de novo? A não padronização de itens, enfim. Ele menciona que ele nasceu assim, ele cresceu assim para ser mesmo assim, né? Mas não precisa e não deve ser mesmo assim. Se a gente ainda está com esse conceito, né, a gente vai aprender pela dor e não pelo amor. Sempre foi feito assim, né? Quem é esse professor Felipe que vem lá de Nova Tebas, que não tem nem 8.000 habitantes, e vem aqui falar para mim que estou no município com 30 mil, já ouvi isso? Com 30 mil habitantes, eu estou aqui há 10 anos, né? E eu nunca vi falar disso daí. Sempre fizemos assim, vamos continuar fazendo assim. Cuidado, né? Cuidado, porque aprender pela dor, pessoal, é mais caro. A gente sabe que é mais caro.
né? Tá dando certo, nunca fui penalizado, mas são quase 400, né, municípios, quase 400, quase 300. Isso, quase 400. De repente ele não é penalizado, né? O prefeito é... Mas é um tribunal, né? São poucos, né, poucos órgãos ali de fiscalização. Mas chega, pessoal, chega. Tá? O que mais temos? A licitação. Esta imagem para vocês reflete ou não reflete uma visão geral de como que são as licitações? Eu tenho um caminho limpo e eu tenho um caminho dificultoso. Não é isso. Se a licitação é bem planejada, né, se é considerado o consumo do ano anterior, né, se ela é preparada antes que o contrato vença, ao menos 2, 3 meses antes, para que faça o processo licitatório, para que emita o contrato, né, para que tenha uma gestão de estoque. Se isso é pensado, qual dos dois caminhos ela vai seguir? O limpo ou o caminho complicado? O limpo. Né? O limpo. Se há planejamento, se há alguém cuidando disso, se não vai ter a falta de suprimento, obviamente a licitação vai ser tranquila, não preciso reinventar a roda na licitação. Né? O problema é que quando não tem planejamento, né, quando não tem controle de prazos, né, de contratações, quando não se respeita, né, ou quando manda um processo passado 3 meses que acabou o outro contrato e a culpa é do... Do Cristiano, né, que recebeu um processo depois que passaram-se 2 meses de vencimento do contrato e não conseguiu concluir em 3 dias. Né? Mas a culpa é do Cristiano, do setor de licitações. Qual o caminho que vai sempre ser? Esse, pessoal. Então, está atrelado à falta de planejamento, é a realidade de muitos, infelizmente. Isso não se consolida ou isso não se mantém por muito tempo já. E pela nova lei, tem que ser extinto. Como que você vai falar em planejamento anual de contratação, em estudo técnico preliminar, em formalização de demanda, seguindo esse caminho? Né? Pensando nas contratações, depois que os contratos já venceram. Ah, vamos fazer a licitação do transporte escolar no final de fevereiro. E as aulas começaram no início de fevereiro. A teoria, ele tem que estar com todos os contratos, que está ativo, que está vencendo, quando vai vencer. Eu concordo. Né? Gestão e fiscalização de contratos, ele alerta, ele avisa, mas a responsabilidade é do responsável pelas contratações. E quando você tem isso bem estruturado no órgão, todo mundo sabe a sua parte. Eu venho de um órgão que a gente já conseguiu vencer isso. Nós estruturamos tudo isso há ao menos 3 ou 4 anos. Desde 2017, 2018, a gente vem trabalhando para implantar e para melhorar. Temos um sistema que funciona hoje, e pelos fornecedores a gente é considerado como dificultoso de trabalhar. Nós estamos ficando difíceis de trabalhar. E por que nós estamos ficando difíceis de trabalhar? Né? Porque a gente está licitando cadeira laranja, com apoio e com rodinha, e o fornecedor quer entregar uma branca sem roda e sem apoio, e a gente não recebe, então a gente está difícil de trabalhar com a gente, porque a gente está exigindo o mínimo que ele se propôs a vender. Ele assina uma declaração dizendo que tem ciência de todas as condições do edital, apresenta uma proposta, oferta um produto condizente, assina um documento contratual, mas quando você faz uma primeira intervenção, parece que estamos falando de algo que ele nunca viu. Sabe? Cultural e comum. E isso nos preocupa porque dá a entender que ainda é uma pequena parcela que está alinhado à fiscalização, à gestão, né, que é o que deveria ser comum, que na nova lei de licitações a gente não tem mais escapatória para isso. Né? Gestão de risco, mapa de risco, controle das contratações e mais um monte de coisa que a gente está tendo que aprender aí para otimizar e para melhorar o resultado das contratações públicas. Tá? É cultural, com certeza é cultural. Porque, por exemplo, no nosso município, tudo de última hora. A gente percebe, eu sou Câmara, né? Mas a gente tem contato com minha esposa, trabalha no prefeito, então a gente tem essa noção, que é tudo de última hora. Está sempre correndo atrás. Correndo atrás. Até lá dos vereadores é feita a leitura de cada sessão das licitações que vão acontecer, né? A gente faz lá, levanta o informativo dele. Daí na semana passada até um vereador brincou, um vereador da base, né? O líder do governo ele brincou, né? Ele brincou que
essa administração gosta de viver acima do perigo, né? Porque amanhã que eles vão licitar a cestinha de Natal para entregar dia 8, que é quinta-feira da semana que vem. E não é de hoje que o Natal acontece dia 25 de dezembro, né? Não é de hoje. Faz tempo já, né? Já acontece há mais de 10 anos, não é algo novo. E é cultural. E aí digo para vocês, qual é a dificuldade de você pensar isso há 2 meses antes do momento atual e não na urgência, para que daí ele deixe de ser o culpado, porque ele não é culpado. E as partes só visualizam isso quando vocês escancaram isso para eles, que foi o que a gente fez. Mas para isso acontecer, pessoal, a gente tem que ter apoio, principalmente da autoridade máxima competente do órgão, falando de prefeitura, o prefeito. O prefeito tem que bater o martelo, tem que falar, vai ser assim, tem que ser assim. E hoje não tem saída, pessoal. Por isso essa capacitação, por isso a orientação, porque em conversa até com os professores que falam pela Uni, a gente está preocupado, porque já estamos no final deste ano, né? E o cenário ele é praticamente o mesmo. Poucos municípios estão aplicando contratação direta, nenhum está fazendo licitação e o prazo está acabando, né? E isso só pensando em fazer uma licitação pela nova lei, uma dispensa pela nova lei, sendo que a nova lei vem recheada de boas práticas, né? Controle das contratações, gestão, fiscalização de contrato, e tudo isso em conjunto que a gente já sabe, que a gente já vem ouvindo, que a gente já deveria ter implantado, né? E por isso eu defendo a ideia da gente trazer todo mundo, né? Setores, secretarias, estruturar isso para que haja uma capacitação para aqueles, para que a gente divida a responsabilidade, porque pela nova lei é dividida. Ela não é isolada, não é só dele. Se vocês perceberem algumas tomadas de providência e responsabilizações, tem muito secretário já sendo citado em APA, recebendo multa, recebendo penalização. Secretaria de Saúde, para ela fazer a dispensa, fazer o estudo técnico dos medicamentos. E daí, não só copiar a lista do ano anterior. E tal, daí foi até pegado, porque eles mandaram lá. Pegou lá, teve um medicamento lá que se fosse comprar o que ela estava pedindo, dava para 100 anos. Pelo tanto que ela usou em 4 meses, 4 anos. E isso é uma repetição. Explicou, colocou, deu água para ela, só tem que fazer tudo de casa. Até hoje não saiu. Já faz 5 anos. O problema é quando vinha a nova APA, né? Mas olha, analisem as APAs. Analisem as APAs. A APA não vem para você, pregoeiro, justificar, né? Vem para o controle interno porque tem que fiscalizar quem está lá na secretaria solicitando, mas a responsabilidade da secretaria. Quem que é controle interno? Está aqui ou não? Não? Ai, não é você não, né? Então tá. Mas seguindo, pessoal, né? Seguindo, tá? Guardem essa imagem, pessoal. Reúnam as partes e falem, olha, hoje nós estamos assim e nós precisamos ficar assim. E não depende só do pregoeiro. Quase não depende só do pregoeiro. O papel meu como pregoeiro na época, mas porque eu já tinha, já estava nessa vida de capacitador, né, de professor, ensinando, mas foi realmente passar o conhecimento, porque também é injusto eu, detentor do conhecimento, simplesmente falar para a pessoa solicitante que isso não pode, porque a lei não permite. Tá, mas por que a lei não permite, ou o que a lei permite? O que eu tenho que fazer? Ah, mas eles não vão nas capacitações, né? Porque educação, por exemplo, está preocupado com as escolas, com as creches, ou com a prestação de conta dos recursos vinculados, assim como a saúde também está preocupado com questões mais específicas da secretaria e talvez não tanto voltada à compra, deveriam estar, ou pelo menos deveriam ter pessoas cuidando disso, mas talvez ainda não entenderam. Então é importante a gente levar isso, para que a gente consiga mudar, virar a chave. Que bom. Chamou, falou para todo secretário dele. Pegue você secretário e uma outra pessoa de confiança que vai fazer as coisas. Você vai cuidar de uma parte, ela vai cuidar de outra e que se organiza essa parte de compra. Porque ele é muito chato nessa parte. Ele tá certo. E tem que ser. Ele
gosta, tipo assim, as famosas trocas, ele não aceita, ele não gosta, daí vira. Então, se organiza. Mas daí não se organizam, não sei, não vai, não entra, não querem se organizar. É a síndrome da Gabriela. Eu aprendi Mais ou menos, é algo assim. Não, sempre fazia assim, o fulano que era pregoeiro fazia. Exatamente. Né? Lá, da realidade que vem, o processo é indeferido quando não vem atendendo. Não passa, não vai para frente, não caminha. E hoje a gente já está no sistema de tramitação online, a gente não tem mais papel. Então passa pelo prefeito para analisar o básico, solicitação, formalização de demanda e termo de referência, e o restante a gente que faz uma averiguação. Não atendeu, indeferido por esse motivo, corrija. Só que hoje todo mundo já sabe o que tem que fazer. Ele tem que se planejar. Não, mas calma. Eu veja bem. Tá, vou te dar a solução. Não é a solução, tá? Pessoal, tá, tudo bem, né? Tá, falhou no planejamento, mandou o processo em cima da hora enquanto já estava faltando, porque estava faltando, né? Processo foi indeferido por falha. Entra em uma situação do quê? Entra numa situação emergencial, não entra? A legislação permite também a compra direta para suprir situações emergenciais, o que não pode ser confundido para suprir licitação, suprir a falha daquele momento, mas você tem que ter um planejamento muito alinhado para você conseguir fazer isso de maneira real. Mas é possível. Mas não dá para a gente justificar que vai faltar produto e ficar passando na falha de planejamento. Exato, exato. Mas não se sustenta, pessoal. Não se sustenta. Né? Lá a gente... Você tem 2 meses para você se organizar. E ela com essa APA na mão, você tem 2 meses para se organizar. Você, 6 meses. É, mas tem que ser rígido, gente. Tem que segurar, tá? Daí, fazer o quê? Essa situação que nós comentamos, porque também vamos para a 5ª agora, a licitação de medicamentos, porque ainda faltam 20 itens para sair, porque ou dá deserto, ou dá cancelado, porque dá acima do teto máximo, né? Ou porque o fornecedor, por algum motivo, não sustentou a proposta. E o planejamento de vocês não é comprometido? E esses 40% iniciais não ficaram... Não vai haver um buraco se não tiver, se faltar o estoque? Vai. Mas nós temos um planejamento anual para 12 meses, então 2 já ficaram comprometidos, porque vai levar mais 2 para sair. Então o que nós vamos fazer? Um processo emergencial para estes 2 meses. Pegamos o quantitativo total daquilo que não saiu, dividimos pela quantidade de meses e fazemos uma contratação direta para suprir aquele momento. Tanto que os senhores observarem nas APAs que vem nesse sentido, já fala, se for fazer por contratação direta, nos mandem cópia do processo e informação por quanto tempo que vai perdurar. É diferente disso? Não é. Porque o próprio tribunal sabe que quando para um processo desse, vai se instalar uma situação emergencial. Vai se instalar. O que não pode acontecer é justificar a contratação direta e não fazer licitação, por causa da situação emergencial. É para suprir a emergência do momento. Tá? Seguindo, pessoal, senão nós ficamos só no... Isso aqui é só o prévio, tá? Mas até o final da tarde de amanhã, entregamos todo o conteúdo para vocês. O primeiro dia ele vem com um pouco mais de conteúdo, né? Até porque... Segundo dia, né, por ser o segundo dia, já fica um pouco mais cansativo. Então, é mais intuitivo e dinâmico mesmo. A licitação, né? Como que é o objeto? Sabão em pó de boa qualidade. O que os senhores imaginam? Né? Expectativa é o homo. Sabão em pó de boa qualidade. Né? Mas na posição de licitador, se vem um termo de referência com a especificação sabão em pó de boa qualidade, vai garantir o homo? Vai garantir o brilhante? Vai garantir o Tixan? Né? Por que não vai? Porque quem vende o Nanox garante que o Nanox é de boa qualidade. Né? Garante que é de boa qualidade. Vai na mesma linha do que a nova lei fala de padronização de itens, da melhor compra, né? Com preço razoável, atrelado à qualidade da especificação. Tá? É fácil fazer especificação para sabão em pó? Não é. Não é. Assim como outros itens também não são. Mas vamos pensar que é um trabalho que talvez seja feito uma vez para que a gente tenha a excelência nos produtos. Diga. Já tocou o sabão, então falou café. Certo? Café, sebo,
Todo mundo fala Selabic. café com Selabic. Selabic não é referência. E todo café tem. Não, e às vezes cobra Selabic, mas não fiscaliza também. Ou não diz por que está pedindo Selabic. Tem café embalado, tem. Só não tem um Selabic. Você torre em casa e põe no... Então é a especificação, pessoal. O que vai nos garantir a qualidade daquele produto, que não vai direcionar, porque só aqui eu citei ao menos 4 existentes no mercado que nos garantem a qualidade. Mas se eu só colocar de boa qualidade, quem vende o Nanox vai... O Nanox ele é um exemplo que eu uso em todas as palestras, tá? Talvez ele nem exista mais. Mas é muito comum. Outro exemplo, né? Refrigerante de primeira linha. Tá? Refrigerante de primeira linha. Qual que é a expectativa? Coca-Cola. Mas talvez a realidade vocês comprem o Chamego, né? Ou qualquer outro nome regional que tenha, né? Porque quem comercializa né? Ele garante que é de primeira linha, né? Ele garante que é de primeira linha porque ele atende em um primeiro momento ao que está aqui. Eu não tenho nenhum critério que me garanta a qualidade desse produto. Ou tenho? Não tenho, né? Assim como se eu colocar cadeira de boa qualidade, né? Ou só cadeira, ou cadeira para escritório, né? Aí eu estou à mercê de qualquer produto que tenha o mínimo de especificação, né? E aí sempre a licitação vai apanhar, porque essa licitação só compra porcaria, só compra coisa de segunda, de terceira ou de quarta qualidade, mas quem escreve o termo de referência não é a licitação, vem de lá, né? Isso não é mentira, é realidade. Né? Um último exemplo, pessoal, né? Shampoo. Deixa seu cabelo com uma sensação de frescor e um visual fabuloso. Né? Acontece isso? Qual é o interesse público dessa informação na compra de um produto? Nenhum. Só que foi tirado do rótulo. Né? E às vezes ele direciona para um produto. Então, pessoal, temos que... Na descrição do travesseiro de espuma, não sei o que. Proporciona um sono tranquilo. Tá vendo? Proporciona um sono tranquilo. Tá, vai ter uma amostra, então. Vai ter um momento de utilização em que a gente vai definir quais são os critérios que vão garantir que o sono será tranquilo. É a mesma situação quando acontece em amostra. Para você pedir amostra, você tem que mencionar no edital o que vai ser avaliado nessa amostra para que isso seja relevante. Adianta eu pedir a amostra do shampoo se eu não sei o que vai ser feito na amostra? Não adianta de nada. Tá? Então vamos lá, pessoal. É só assim para a gente entender aonde estamos ou como estamos em relação à nova lei de licitações. Mas vamos para os temas centrais. As compras públicas, artigo 40 da nova lei, onde fala do planejamento. O planejamento deverá. E a nova lei traz muito o conceito dever. Então, deverá é a obrigação, eu não tenho a opção de não fazer. Sou obrigado, certo? Concordam? Isso é consolidado. Né? Considerar a expectativa do consumo anual. Como que eu considero a expectativa do consumo anual? Eu só repito a lista do ano passado? É difícil de fazer isso? É fácil de fazer. Né? É fácil. Não, fácil de fazer fácil de fazer a comparação? É fácil. Eu vou pegar a lista da licitação e vou verificar. Né? Vou verificar quanto foi consumido da previsão, por exemplo, de alimentício do ano de 2022 com o ano, né, de 2021, né, ou com a previsão que veio. 40% da licitação não foi utilizada. Mas espera aí, como assim 40% não foi utilizado? Estamos comprometendo dotação orçamentária. Mas registro de preço não compromete. Né? Dá expectativa para o fornecedor, e compromete sim, compromete. Né? Dá expectativa para o fornecedor, aqueles que pagam plataforma privada têm que dispor recurso, depois é devolvido, hoje já mudou um pouco isso, mas só é devolvido lá no final do contrato. Né? Você, o pessoal da contabilidade, fazer levantamento. Exatamente. Dá para a BLL devolver o dinheiro. A BLL dá dois problemas para você. Ela
dá na hora de contratar, que ela te cobra um monte, dá depois, quando exige preço, você tem que ir lá, levantar tudo aquilo lá para entregar para o cara que não comprou, para eles ressarcir o dinheiro. E hoje ainda está nesse pé, porque teve denúncia para o próprio tribunal, tem acórdão, vou trazer à frente aqui um exemplo, que obrigou a plataforma a devolver, antes não devolvia. Homologou, o fornecedor pagava e nunca mais via. E aí tem essas falhas de planejamento, onde você tem 40%, 50% e até mais estimado e não adquirido. É diferente? Né? Claro, vai acontecer de sobrar 10%, 15%, porque você não chega. Né? E o registro de preço, a ideia dele é essa também. Né? Mas não pode justificar falha de planejamento. Tá? Não pode. Esse é o meio mais simples que eu citei para vocês de fazer um conferimento. Né? Lá da realidade que vem, todo ano a gente faz uma revisão nos processos e a tendência sempre é abaixar, porque está percebendo que não está consumindo tudo aquilo. Certinho também. Dá para você fazer tudo tranquilo, ver o que tem, o que não tem. Se tiver o estoque em dia, a dispensação em dia. Não tem? Para não ficar estranho. Gestão de estoque, com certeza. Né? Nós estamos 5 mil habitantes. Lá é 5? O meu é quase 8. A nossa odonto lá chegou para mim fazer uma licitação de 4 mil dentaduras. Então até as crianças nas banguelas, sorriso lá tava... O sorriso lá, ninguém sorria mais. O pessoal não queria mais sorrir. Tá bom para você? Daí quando eu fui falar para ela, ficou brava comigo. Não, você quer fazer para 5 anos, não gastar. Você está louco? 1.200.000. Tem que ser pela nova lei de licitações. Então. Mas veja, é algo que você que não é profissional técnico da área, enxerga isso de maneira fácil. Quem é da área, então, deveria trazer isso muito mais pronto, fácil e resolvido. Né? O que você fez de serviço ano passado? Não sei. Então não tem como. Qual conta que você utilizou? Tá vendo, gente? E isso a gente está indagando de maneira simples. Tem métodos matemáticos e estatísticos para você chegar no resultado exato para isso. Tem. Tinha 7 mil por mês que o governo federal manda para fazer dentadura. Então, se eu tenho 7 mil por mês... 7 mil próteses? Mês, não, 7 mil reais. Ah, entendi. Em prótese. Se eu tenho 7 mil, se eu tenho uma base de 7 mil, eu devia, fiz uma... Considerar aquele. 300 e pouco, então eu tenho tantas próteses por mês. Durante 12 meses, vai dar X. O que é simples. Né? Não, é rapidinho. E ela me chega com 4 mil dentaduras. Eu falei, você está louca. Dá 1.300.000 e pouco a licitação. E veja, isso é comum. E parece que só falta a pessoa parar e raciocinar um pouco. Né? Ou se preocupar um pouco. Pode falar. É lógico. É como eu disse, a questão do emergencial. Se eu vou comprometer 2 meses, porque daí tem a ideia também. Né? Às vezes a secretaria pensa, não, mas dá trabalho fazer a licitação, vamos pensar em 6 meses. Não, mas nós vamos levar 2 para concluir. Então, pega a estimativa dos 12, divide por 12 e compromete 2. Desculpa, você ia falar? Né? Mas é lógico, né? É lógico, tem que ser. E quando eu leio esses termos, para mim não é nada novo, sabe? Eu até respondi o prefeito há um tempo, porque apesar do prefeito, né, ter esse posicionamento inovador, né, que é um grande apoiador das boas práticas, ele não entende especificamente de licitações. E aí nas reuniões de prefeito, ele é presidente de um consórcio da região, e nessas reuniões, um alvoroço e todo mundo falando da nova lei de licitações, que agora terão que aprender tudo de novo, que veio essa nova lei, e que agora como que nós vamos fazer, porque tem que integrar, porque tem que implantar, e isso e aquilo. E ele trouxe esse, falou, nossa, e agora a nova lei, os nossos gestores não estão preparados. Né? Como que vai acontecer? Perfeito, já estão preparados, já estão fazendo. Não tem nada de tão diferente do que já faziam. Existe o que nos impossibilita, como é o caso da plataforma, que não estava adequada, ou das minutas que não estavam padronizadas e ainda não estão. Mas fora isso, quando a gente passar para o pessoal, eles vão saber o que fazer. Né? Então, não estamos reinventando a roda aqui. Você veio
vai Claro. na cabeça, eles não vão entrando, não vai. Foi uma facilidade para nós, foi mais fácil. Dizer que foi fácil não foi, porque tem uma cultura da resistência muito grande. Quando você vai, por exemplo, para a secretária de Educação falar que ela tem que ser responsável pela descrição dos itens, pela quantidade dos itens, para formar preço dos itens, ela nos devolve falando que ela tem que cuidar de ao menos 10 legislações para atender, porque a escola A, a escola B, a escola C... Mas secretária, você tem os seus, né? Os que trabalham com você. E é a responsabilidade de vocês, não é nossa. Só que isso, em um primeiro momento de resistência, hoje eles enxergam isso claramente. E eles agradecem, inclusive, por ter aberto os olhos, porque eles também são responsabilizados. A educação, assim, foi um exemplo, mas é... Mas a nossa foi trocada, tipo assim, tinha uma pessoa mais experiente, vamos falar assim, lá no curso, e entra uma pessoa com menos experiência, uma mais nova. Aí ela está se preocupando, pegou uma outra funcionária que também estão fazendo legal, estão redondo. Mas com a outra, aí você falou, não, mas eu tenho 30 anos de prefeitura, sempre foi assim, vai ser assim. Às vezes esse tempo atrapalha o processo. E observa assim, que tem muitos municípios onde a equipe tem 2 anos, 3 anos, que o pessoal está à frente já, porque não traz essa cultura, sabe? Já aprendeu de um jeito novo, tá? Pessoal que está acompanhando online, se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta ou quiserem interagir, manda aí para o pessoal que está cuidando da transmissão, que eles passam para a gente, tá? Mas a ideia é essa mesmo, a gente ir trocando experiência e construir conhecimento, né? Isso é extremamente válido. Mas continuando, pessoal, né? Então deverá considerar a expectativa de consumo anual e deverá observar o seguinte, né? Condições de aquisição e pagamentos semelhantes ao privado, né? Então, hoje as administrações públicas, né, esse conceito de que vender para a prefeitura é prejuízo, ele já caiu. Hoje a administração paga em até 30 dias. Tem algum aqui que não paga em até 30 dias? Paga até antes disso, né? Dificilmente não paga, só se a situação está bem complicada, né? Mas então as condições têm que ser equiparadas, né, ou semelhantes à do privado, né? Processamento por meio de sistema de registro de preço pertinente, né? Por quê? É a otimização dos processos, né? É pensar nas compras em uma grande escala, e aí essa grande escala, mas também não formaliza contratações de imediato, mas também tem que ser pensado com a realidade. O que mais temos? Determinação de unidades e quantitativos a serem adquiridos em função do consumo e utilização provável, cuja a estimativa será obtida, né, e possível mediante adequadas técnicas quantitativas, né? Então, é pensar no que realmente vai se consumir, como comparamos aqui, né, olhar o que foi consumido realmente da licitação do ano anterior para analisar se essa repetição de lista é uma boa prática ou se estamos apenas repetindo os mesmos erros. Se faltou o ano anterior, vai faltar nesse ano. Se sobrou muito no ano anterior, vai sobrar muito nesse ano. Teve uma situação, né, até para compartilhar, desculpem a invasão aqui, mas é a diferença de versão, tá? Mas isso não vai nos impedir, no material de vocês provavelmente não vai estar desconfigurado, mas vai acontecer em um slide ou outro, tá? Teve uma situação, né, em que eu deparei, em que o órgão mencionou que não tinha problema com o quantitativo, porque se eles precisavam de 100, eles licitavam 1000. Olha o equívoco, a estimativa que você dá para aquela pessoa que pretende fornecer, se estamos falando de uma plataforma privada que cobra por item o custo que isso dá para aquele fornecedor, né, e a aquisição vai ser muito longe disso. Isso foi real. Eu presenciei essa situação, sabe? Um pouco mais preocupante. O que mais temos, né, a ser considerado e observado? Condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. A gestão do estoque, né? Então, temos que pensar numa gestão de estoque para aquelas situações em que, mesmo que foi previsto uma licitação antecedente ali ao vencimento dos prazos, mas, por exemplo, uma APA, né, ou uma impugnação, ou uma alteração no edital que estendeu aquela previsão ali do processo concluir em até 30 dias, mas que ainda tem estoque suficiente para aguentar essas situações. Porque também a gente não consegue anteceder tanto as contratações. Hoje a gente tem uma flutuação dos preços considerável no mercado, né?
as coisas, até em razão aí da situação que se instalou no país, estão alterando muito, para mais e para menos, né? Então não dá também para considerar aí mais do que 3 meses num planejamento para contratação, porque talvez se comprometa no preço e tenha uma licitação deserta aí por um preço baixo. Compra em volume de produtos e alguns produtos, nós sabemos que tem a deterioração. No caso, aconteceu em Fênix, agora esse ano, foi feita a compra de óleo lubrificante. Certo. A empresa estava entregando, a prefeitura estava com estoque de óleo lá no pátio. O que aconteceu? Entraram à noite, roubaram uma van, um mob, a van levaram quase o estoque inteiro de óleo lubrificante no pátio. Então, esse é um dos pontos que tem que ser pensado na gestão do estoque, porque realmente você acaba acumulando ali um valor agregado de bens muito alto. Nós temos lá uma central de recebimento, ele não é uma estocagem. Então, o produto fica ao menos 2 ou 3 dias naquela central, mas a gente já fica preocupado. Tem guarda, tem câmera, mas tem dias ou tem semanas, ou às vezes chega na quinta ou na sexta ali, que a gente avalia mais de R$200 mil, R$300 mil lá dentro, de pneu. Medicamento ainda não fica porque já vai para a farmácia, né? Mas fica pneu, fica peça, sabe? Fica alimentício, e isso que a gente não estoca, a gente segura para o pessoal irem retirar. A gente só faz o recebimento ali para o trabalho do fiscal e do gestor funcionar. E colocar as coisas pneu no dia seguinte, daí levar os pneus. Então, mas realmente, por isso que tem que ser pensado em tudo, não é simplesmente abrir uma sala e guardar as coisas, né? Exatamente. Seguindo, né? Atendimento a alguns princípios que tem que ser observado, né? Como eu mencionei, padronização é um princípio. Inclusive, a gente só tem aquelas 2 saídas que eu coloquei para vocês. Então, tem que ser observado o princípio da padronização. Eu não posso simplesmente dizer que eu quero sabão em pó de boa qualidade, né? Tem que ter pelo menos uma vez esse trabalho de estudo para analisar o que precisa ser descrito no sabão em pó para que garanta a qualidade e para que isso seja suficiente para atender a toda a administração. Para ir naquela mesma linha, por exemplo, das compras unificadas, né? O que mais? Do parcelamento, né? Porque também tem que cuidar. Um grande estoque, por exemplo, né? Tem prazo de validade, tem o risco, né, de assalto, né? Tem deterioração. Então, tudo isso tem que ser controlado também. É importante trabalhar essa estocagem de material, de produto, de insumo, mas tem que ter o cuidado para que não tenha prejuízo, né? Principalmente aqueles que têm um prazo de validade menor. O que mais temos? Da responsabilidade fiscal mediante a comparação de despesa estimada com a prevista no orçamento, para que a gente não adquira mais do que o previsto no orçamento. E quando se trabalha o plano de contratações anual, você consegue visualizar isso e isso dá base para a elaboração do orçamento. Porque o plano de contratação anual nada mais é que um espelho de toda a contratação do próximo ano, né? Então, por isso, a ideia dele. Nós vamos falar um pouquinho mais na parte lá amanhã. Pessoal, chegamos no nosso intervalo, tá? Então, obrigado até aqui pela interação de vocês, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Pessoal que está acompanhando online também, se tiver alguma dúvida, pode estar passando, né? E a gente vai respondendo, tá? Então, vocês estão dispensados para o coffee break, né? Podem se deslocar, é na próxima sala aqui. Muito obrigado até o momento, né? E a hora que for o retorno, o pessoal vai anunciar vocês, tá? Muito obrigado.